Ah, oi! Nossa, que surpresa você por aqui. Não te vi chegando. Deixa eu colocar essas coisas aqui pro lado. Você aceitaria uma xicarazinha de café? Eu acabei de preparar, tá bem quentinho. Eu vou pegar aqui e eu vou deixar aqui do lado pra você, tá bom? Pode ficar à vontade, senta aí. Mas que bom que você veio. Eu tava justamente precisando que você viesse pra responder uma pergunta pra mim. Me diz, por acaso você gosta de pagar caro em produtos ruins? Notebook merda, assim. Fone de ouvido claramente super faturado. E essas carroças que a gente chama no Brasil de carro popular. Você gosta de destinar bilhões do nosso dinheiro de pagador de impostos para sustentar privilégio de executivo, dono de montadora? Você gosta tanto de defender política fracassada que você planeja pela 80ª vez garantir proteção e subsídios para um setor que já é protegido há mais de 70 anos e ainda assim perdeu produtividade? Se você respondeu sim para todas essas perguntas, você vai amar o setor automobilístico brasileiro. E você é maluco também, só pra constar. Quem me conhece sabe que eu já não gosto da indústria brasileira como um todo, salvo raras exceções. Mas essa semana eu literalmente virei de ponta cabeça na cadeira. Quando eu descobri o quanto que você paga pra comprar um carro lá fora. O fato de você gastar mais de 100 mil reais pra comprar um Onix Plus já é revoltante o suficiente, mas se torna humilhante a partir do momento que você descobre que por 10 mil reais a menos você compra uma BMW 330i lá no Reino Unido. 90 mil reais, uma BMW 2020. Olha o tamanho dessa lista aqui de opcionais. Tu não encontra um terço disso num Onix Plus. Que tal um Audi A4 2020, então? Ou um Hyundai Sonata 2021. Ou até se você estivesse sentindo pimpão, que tal um Porsche Boxster 2014? Ai, André, você tá comparando o preço de um carro novo com um carro usado. Não tem problema, aqui está um belo exemplar de um Nissan 350Z Nismo por 550 mil ienes no Japão, ou aproximadamente 18 mil reais. Com essa grana, você compra aqui no Brasil um Maré 2001. A comparação fica ainda mais esdrúxula quando você percebe que eles não ganham em real lá. Eles ganham na moeda local. Então é quase como dizer que seria equivalente a 15 mil reais para eles comprarem um Porsche lá. Só que nem se você quiser você consegue importar o Nissanzinho ou qualquer outro carro. Tem uma portaria que literalmente proíbe que você importe qualquer carro de fora, a não ser que ele tenha mais de 30 anos. Eu imagino por que será disso, hein? Se você for olhar a notinha explicativa do DSEX que emitiu a portaria, você vai ver que a liberação de importação poderá constituir-se em perigoso precedente a uma enxurrada de novos pedidos. Distorções como estas refletir-se-ão no mercado interno do país, que possivelmente ficará repleto de bens de consumo usados de todas as espécies. Imagine o horror. O tártaro, uma enxurrada de veículos baratos das mais diversas marcas, mais opções para o consumidor brasileiro, mais competição na indústria automobilística. Claramente uma visão do inferno. Como consequência, as empresas brasileiras pertencentes a variados segmentos terão de enfrentar uma concorrência para a qual a maioria delas não se encontra preparada, em função dos baixos preços que os bens de consumo usados alcançam em países mais desenvolvidos. Vai destruir a indústria, destruir o comércio, destruir o varejo, destruir. Estamos obviamente que a indústria é o setor chato. Tá, vamos lá. Qual que é o problema real aqui? Por que a gente paga tão caro aqui e é tão mais barato lá fora? Vamos começar pelo óbvio. Impostos. Até onde eu sei, a carga tributária sobre automóveis no Brasil é a maior do mundo. Mas eu não tenho 100% de certeza disso, porque eu não pesquisei muito mais a fundo do que a primeira página do Google, não é tão fácil de encontrar e o vídeo já tá uma tripa. Dito isso, vamos pegar um carro que é vendido tanto aqui quanto nos Estados Unidos, o Nissan Sentra, e comparar.
Se eu tiro todos os impostos dele aqui no Brasil, eu chego ao preço que ele é vendido lá nos Estados Unidos, depois de converter, incluso de impostos. Não só isso, mas muitas vezes, além de ser mais barato, o mesmo modelo lá fora é vendido com tecnologia superior e mais completo. Então existe uma diferença, mesmo depois de descontados os impostos, que fazem com que um carro saia mais caro de fábrica aqui do que sai lá. E essa diferença, como vocês puderam ver, é ainda mais absurda no mercado de usados. Tá, ok? Então, como é que essa diferença se manifesta na vida real? Primeiramente, margens de lucro mais altas. É estimado que no Brasil a montadora lucre cerca de 10% por carro, enquanto que lá fora é no máximo a metade disso, e nos Estados Unidos é de 3%, ainda menos. Não tem jeito exato de saber disso, porque até onde eu sei o balanço dessas montadoras não é disponível publicamente, então essa informação vem dessa matéria aqui, de alguns anos atrás, e desse senhor aqui que já trabalhou no ramo. Segundamente, as nossas fábricas montadoras são terrivelmente ineficientes. São uma multiplicidade de fábricas pequenas feitas para atender somente a demanda interna, não tem nenhuma competitividade para exportar e em grande parte do tempo elas operam com mais de 50% de ociosidade durante o ano. Tá, mas por que as coisas são assim? Por que as nossas fábricas são mais ineficientes e mesmo assim elas conseguem cobrar mais da população? Por causa de 70 anos de política industrial mal desenhada e mal... E o Japão? E a Coreia do Sul, hein? Hã? Ah, ele não fala do Japão e da Coreia do Sul, que também foram protecionistas. Os Estados Unidos também foi protecionista. Todos os países do mundo. Ah, você acha que os Estados Unidos não foi protecionista? O cara quer transformar o Brasil num fazendão de livre mercado. Ele acha que desenvolveram as suas indústrias. Tu acha mesmo que típico liberal? Tá, aqui eu tenho um artigo sobre política industrial no Japão e aqui um sobre política industrial na Coreia. No Japão, a política industrial durou, puxando pra cima, uns 20 anos, enquanto que na Coreia ela durou 6 anos. Em ambos os países, a taxa de proteção efetiva da indústria não chegou perto daquilo que ela é no Brasil. Muito menor lá. Also, em ambos os países, as indústrias protegidas tinham amplo acesso à importação de bens intermediários necessários na produção, coisa que não aconteceu aqui no Brasil por conta de regras de conteúdo local. Tudo, absolutamente tudo tinha que ser produzido aqui. Also, nesses países, muitas indústrias que não eram contempladas pelas políticas de proteção também se desenvolveram, o que talvez indique que não há um real nexo causal entre essas políticas industriais e o desenvolvimento do país. Tá parecendo grego tudo isso aqui que eu tô falando? Ótimo! É assim que você entende que 99% das pessoas que vêm defender indústria nacional e protecionismo com esses argumentos merda não entendem porra nenhuma do que estão falando. Uau! Quem diria? A política industrial da Coreia e do Japão não tem nada a ver com a nossa. Resumo da ópera, eles foram muito menos protecionistas e por muito menos tempo do que a gente. É que nem o Marcos Lisboa falou. Agora, quer fazer política de proteção? Metas só para setores exportadores, metas de desempenho e prazo para acabar. E avaliação de resultado. Não dá para ter uma indústria que há 70 anos precisa de proteção do governo. Deu errado, gente. Agora que isso está fora do caminho, vocês vão deixar eu fazer o meu ponto? Como eu estava dizendo, a estratégia de proteção da indústria nacional automobilística resultou em duas coisas: ineficiência de escala e falta de competição. Como assim? Simples. Para uma marca poder vender aqui no Brasil, ela precisa ter a sua estrutura produtiva aqui no Brasil. Essa é a essência do protecionismo. Você traz a estrutura produtiva para cá e gera empregos aqui e agrega valor no país, ao invés de gerar empregos lá fora e de mandar dinheiro para fora. Uma ideia muito bem intencionada, mas de boas intenções o inferno tá cheio. Um dos programas que a gente teve para incentivar isso foi o Inovar Auto, que punia com 30% de IPI a mais empresas que importassem veículos ou que realizassem muitas das etapas de fabricação
fora do país. O resultado foi que para você ter um carro com preço minimamente viável, você tinha que produzir no Brasil e comprar peças produzidas no Brasil, mesmo que isso fosse mais caro. Pelas metas, o programa foi um sucesso. O setor privado bateu todas elas. Teve fábrica da BMW, fábrica da Audi, fábrica da Jaguar, e mesmo assim o programa foi uma merda. Por quê? Porque a coisa mais importante para um programa desses dar certo não foi considerada: produtividade. Deixa eu dar um exemplo para deixar mais tangível para vocês. Essa aqui é a fábrica da Land Rover em Itatiaia, no Rio de Janeiro. Ela produz uma média de 3.000 carros por ano. Qual que é o problema disso? O problema é que essa é a quantia de carros produzida pela fábrica da Land Rover na Eslováquia em uma semana. Do mesmo jeito, essa aqui é a fábrica da BMW em Munique e essa aqui é a fábrica da BMW no Brasil. Qual que é o meu ponto? Produzir, você consegue produzir qualquer coisa aqui no Brasil ou em qualquer lugar. O problema é fazer isso de forma eficiente e barata. Dá pra literalmente montar uma fábrica para produzir 200 carros por ano aqui e ela vai ser terrivelmente ineficiente e cara. Não é à toa que essas fábricas frequentemente dão férias coletivas e que elas operam com 80% de ociosidade. Uma fábrica dessas nunca vai produzir para exportar. Elas só produzem para atender o mercado interno e porque a gente não pode importar nada. Elas existirem é um atentado contra o bom senso econômico. Se abrir um mercado para importação, em 2 semanas elas quebram. O que nos leva ao segundo ponto horroroso do protecionismo, que é a falta de competição. Certa vez a Forbes fez uma matéria praticamente chamando todo brasileiro de imbecil, por conta do preço de lançamento do Jeep Grand Cherokee em 2013 aqui no Brasil, de $89.500. Esse mesmo carro saía por $28.000 em Miami, nos Estados Unidos, onde a renda média é pelo menos umas 5 vezes maior. Para você ver como a pecha de imbecil é bem merecida. Quem dera o problema fosse só preço. As carroças que a gente compra aqui e chama de carro popular não seriam plausíveis para um americano ou para um europeu. Do mesmo jeito que se você entregar um note da Positivo para eles vão te olhar com pena. Quase como se você fosse um Neandertal, um ser atrasado, preso com um pedaço de tecnologia primitiva, tal qual os maias, que usavam aqueles blocos de concreto e diziam que era uma calculadora. E se vê um carro lançado em pleno 2023 ainda ter manivelas no banco traseiro para abrir os vidros, não te convence disso que eu estou falando? Vamos para uns dados concretos. De acordo com aquela matéria da Autosport, o Renault Zoe não passa por modernização significativa desde 2010 e saiu de linha em 2023 sem substituto no mercado brasileiro. O Nissan Leaf não passa por modernizações importantes desde 2017. A nova Saveiro utiliza a mesma plataforma há 14 anos sem mudanças de geração e sem portas traseiras. A Tiguan no Brasil tem uma configuração defasada em relação ao modelo vendido na Europa. O Corolla Cross tem suspensão melhor nos Estados Unidos. A Renault Duster e a Oroch são praticamente as mesmas desde 2010. E a Citroën vende o modelo do C3 aqui que não tem nada a ver com o modelo que é vendido na França. A injeção eletrônica só chegou no mercado brasileiro em 1993, com uma versão horrorosa e ultrapassada chamada de monoponto, sendo que a gente só teve a adoção em massa de injeção eletrônica nos carros populares a partir de 96. Sabe quando que a injeção eletrônica chegou pela primeira vez no mercado americano? 1957. Literalmente 40 anos de atraso. Ar-condicionado chegou aos carros no mundo em 1939. No Brasil, isso só aconteceu em 1966. Hidroelétrico começou a se popularizar no mercado americano em 1941, enquanto que no Brasil só chegou em 1981. Estão entendendo aonde eu quero chegar? Você pensa que por todo esse tempo, quase um século, a indústria automotiva brasileira foi protegida. Para quê? Para você pagar 1/3 de uma casa num carro novo? Para Ford ter saído do Brasil? Qual que é a solução, então? O que a gente pode fazer em relação aos preços dos carros aqui? Em termos do que você pode fazer, é bem simples. Não tenha carro. Anda de a pé, de bicicleta, pega um ônibus, usa o transporte público brasileiro.
vai ser uma maravilha, ou se muda para outro país. Em relação ao que poderia ser feito em termos de políticas públicas, e ênfase no poderia, porque isso não vai ser feito, também é bem simples. Dá um prazo, 10 anos, vamos dizer, para a descontinuação dos subsídios e o mesmo prazo para a abertura comercial para a entrada de importados. E por que isso não vai ser feito? Porque mesmo uma abertura comercial gradual iria quebrar a ampla maioria dessas fábricas pequenas de automóveis que existem no Brasil. Não tem como escapar. E numa economia de mercado saudável, é isso mesmo que acontece. Empresas ruins e ineficientes quebram e empresas boas e competitivas sobrevivem. Destruição criativa. Para existir uma Netflix, precisaram quebrar milhares de locadoras. Só que isso cria um custo político muito grande, porque os prejuízos de você acabar com o protecionismo são focalizados e muito visíveis, enquanto que os benefícios são difusos e difíceis de estimar. Ninguém quer ser o presidente que foi o responsável por fechar 5 montadoras e acabar com 40 mil postos de trabalho diretos ou indiretos. E é exatamente por isso que essas políticas tendem a se estender tanto e não acabar, independente do governo que tiver lá. Na verdade, elas só tendem a se ampliar, mesmo com um histórico horroroso e sem nenhuma comprovação da sua efetividade, como vocês podem ver pelos planos do governo atual. Só que antes de terminar, é bom eu destacar uma coisa. Subsídio é gasto, renúncia fiscal é gasto, crédito subsidiado é gasto. Para cada R$1 que sai do nosso dinheiro para ir para a montadora, para ir para a Zona Franca de Manaus, para ir para o agro, para ir para o caralho a 4, é R$1 a menos que o governo tem para investir em educação, em saúde, em segurança, em infraestrutura. Todo esse dinheiro é como se fosse um investimento do povo brasileiro em um projeto que tem que eventualmente se sustentar por conta própria e gerar benefícios para toda a população, não só para quem está empregado no setor. E gerar benefícios não é criar 1.500 empregos em Camaçari, na Bahia, nem 450 empregos em Itatiaia, em São Paulo. Ah, mas gera emprego. E daí? Literalmente, todo o setor gera emprego, caralho! Todo o setor gera emprego. Por que o teu setor é tão mais importante do que o meu? Se em 70 anos essas porra dessas montadoras não conseguiram, com esse tanto de subsídio, produzir um carro que fosse mais barato, mais completo do que algo que eu encomendo do outro lado do mundo, coloco num navio e viaja 4.000 quilômetros para chegar aqui, é capital e trabalho muito, mas muito mal empregado. E eu talvez estou sendo muito rígido com as montadoras aqui, mas é porque elas não são santas, não. Todas elas defenderam essas políticas fracassadas de subsídio que nos levaram até aqui. Mas, obviamente, a culpa principal é do governo. E, principalmente, dos mentores intelectuais que embasaram a adoção dessas políticas. Aquele povo da Escola de Economia da Unicamp que acha que o Brasil e qualquer outros países em desenvolvimento podem tomar um atalho para o desenvolvimento, ao invés de arrumar a casa e fazer o trabalho difícil. O Marcos Lisboa tá falando a mesma coisa faz uns 20 anos. E entra governo e sai governo, ele nunca foi ouvido. Cá estamos nós, rumo mais uma vez a uma política setorial de subsídios para a indústria. Mas quem sou eu para tentar adivinhar como é que o futuro vai ser? E vai saber. Quem sabe, dessa vez, talvez, as coisas sejam diferentes. No mais, era isso. Muito obrigado por terem assistido até aqui. E eu vejo vocês na próxima.